poderio aéreo e os mísseis antinavio deram uma nova dimensão à guerra marítima. Seus pilotos podem atacar as frotas inimigas e a marinha mercante a uma distância considerável e com uma velocidade nunca antes alcançada. Tudo sobre aviões de combate 5. Os ataques antinavio. Os ataques antinavio podem ser realizados nas águas de qualquer parte do mundo. Nenhuma embarcação está a salvo. Sejam pequenos barcos navegando próximo às costas de ilhas e de portos, sejam navios mercantes e barcos de guerra que cruzam as imensas extensões oceânicas. Existe uma grande variedade de aviões capazes de destruir barcos tanto por seu tamanho quanto pelas funções que desempenham. Os aviões de patrulha marítima e os bombardeiros com muitos motores podem realizar seus ataques no meio do oceano, muitas vezes a milhares de quilômetros da sua base. Desde os porta-aviões e de outros navios de guerra, os caças bombardeiros supersônicos e helicópteros de combate podem ser deslocados para qualquer parte do mundo. Aviões semelhantes podem realizar manobras em bases costeiras, tornando perigosas as águas territoriais para os navios inimigos. Dois terços da superfície terrestre são cobertos de água. O comércio marítimo é vital para a economia mundial. Mais de 90% do petróleo, dos alimentos e das matérias-primas do mundo são transportadas por mar. Desde os poços de petróleo do Mar do Norte à infinidade de ilhas que formam países como a Indonésia e as Filipinas, as fronteiras marítimas estão adquirindo uma importância econômica cada vez maior. O poderio aeronaval tem uma longa história. Em 1920 e 1921, o general americano Billy Mitchell demonstrou que os navios de guerra tinham um rival. Durante algumas provas, os bombardeiros de Mitchell afundaram antigas embarcações de guerra, entre elas o encouraçado Ostfriesland, capturado dos alemães. Mitchell demonstrou que um único avião pode cobrir uma superfície maior que toda uma frota e que as forças aéreas podem alcançar maior distância e golpear com o dobro da força que os maiores canhões da Marinha. A partir da Segunda Guerra Mundial, os aviões transportados nos porta-aviões substituíram a artilharia marítima, tornando-se a principal arma antinavio. Os japoneses conheciam perfeitamente o poder da aviação sobre o mar.
No dia 7 de dezembro de 1941, a Armada Imperial Japonesa lançou diversos aviões torpedeiros e bombardeiros desde os seus porta-aviões no nordeste de Havaí. Este ataque surpresa destruiu grande parte da frota dos Estados Unidos no Pacífico, ancorada em Pearl Harbor. Três dias depois, os bombardeiros japoneses afundaram os barcos de guerra britânicos Prince of Wales e Repulse. Os Estados Unidos aprenderam rapidamente a lição e, em grandes batalhas como as de Midway e a do Gulf Lake, a armada japonesa foi aniquilada pelo poderio aéreo norte-americano. No cenário europeu, os caças-bombardeiros Mosquito, Bullfighter e Typhoon demonstraram sua eficiência contra os objetivos marítimos. O Stuka alemão foi também bastante efetivo como destruidor de barcos. Mas o maior êxito da Luftwaffe foi o aperfeiçoamento dos mísseis antinavio. Lançados a partir de bombardeiros médios, os mísseis teleguiados, como Henschel HS-293A, foram usados com grande eficácia contra os navios aliados no final da guerra. Durante a Guerra Fria, a Armada Soviética era a maior ameaça para o comércio mundial. Os soviéticos contavam com a maior força antinavios do mundo, com um grande número de navios e aviões armados com canhões e mísseis. O maior temor da OTAN era o de que os ataques soviéticos com mísseis pudessem desarmar os esquadrões dos seus porta-aviões, deixando sem nenhuma proteção as rotas vitais através do Atlântico. Os inúmeros ataques, simultâneos e multidirecionais, proporcionavam à aviação naval soviética a possibilidade de cumprir a sua principal missão. Os soviéticos foram os pioneiros no desenvolvimento de mísseis antinavio lançados por aviões e por barcos. Enormes frotas de bombardeiros Badger, Bear e Backfire eram mantidas em permanente alerta para atacar aos navios de guerra e barcos mercantes ocidentais. Os Tupolev Bear tinham a missão de localizar os navios norte-americanos. Estes bombardeiros de longo alcance podiam cobrir a maior parte dos oceanos do mundo. Penetrando nas defesas, voando a alta ou a baixa altitude, os Bear tentavam localizar seus alvos através de grandes radares. Coordenando os ataques com mísseis submarinos ou de superfície, o objetivo era separar as defesas externas dos porta-aviões e aniquilar suas defesas internas. Os caças Yakov Forger de decolagem vertical também podiam ser utilizados para localizar alvos e atacá-los com mísseis ar-terra. O
grupo de batalha de um porta-aviões da Marinha Norte-Americana consiste em um ou mais porta-aviões. O anel de defesa interna, com um raio de distância de uns 100 quilômetros, está composto por cruzadores, destroyers, fragatas antiaéreas e antissubmarinos. Os caças interceptores patrulham o anel de defesa exterior, cobrindo uma área de 300 quilômetros ou mais ao redor do grupo de batalha. O caça Grumman F-14 Tomcat, armado com mísseis Fênix de longo alcance, foi projetado especificamente para neutralizar a ameaça dos mísseis antinavio. Os ataques aéreos contra navios incluem uma visão fantástica dos seus aviões. Desde os que são transportados pelos porta-aviões aos grandes patrulheiros marítimos e helicópteros. A maioria leva algum tipo de míssil antinavio, sendo desse modo igual ao de um navio de guerra. As missões antinavio são, em geral, a principal tarefa dos aviões transportados por mar. Durante anos, entre estes aviões, estava o Buccaneer britânico, que levava mísseis Martel e Sea Eagle. Desenhado nos anos 50, serviu no mar e na terra até a década de 90. O Dassault Super Étendard continua em serviço nos porta-aviões franceses Clemenceau e Foch, como também nas forças aéreas da Argentina e do Iraque. A Grã-Bretanha já não possui porta-aviões convencionais. Porém, o versátil Sea Harrier, que opera desde os rápidos porta-aviões VSTOL, demonstrou ser igualmente eficiente nas missões de ataque marítimo. Na Marinha Americana, o A-6 Intruder, após muitos anos de serviço, está sendo substituído pelas novas versões do multifuncional McDonnell Douglas FA-18 Hornet. Os caças bombardeiros, com base em terra, também realizam missões antinavio. E para isso, Grã-Bretanha, Alemanha e Itália utilizam o Panavia Tornado. Os grandes aviões de patrulha marítima como o Lockheed P-3 Orion e o Breguet Atlantic patrulham uma área oceânica de centenas de milhas de quilômetros quadrados. O P-3 foi o primeiro avião armado com mísseis antinavio Harpoon. Os helicópteros embarcados como o Westland Lynx e o Sikorsky SH-60B proporcionam uma grande capacidade antinavio aos destroyers e às fragatas, sendo particularmente úteis no combate contra pequenos navios de ataque rápido armados com mísseis. Os helicópteros de grande dimensão, como o Super Frelon e algumas variedades do Puma, também foram utilizados no combate a barcos. Os mísseis antinavio são o meio que as nações pequenas têm ao seu alcance para desafiar as grandes armadas mundiais, tendo como objetivo o controle das águas territoriais. O míssil tem 3 possíveis efeitos: o de imobilizar, o de destruir o armamento e os sensores e o de afundar o alvo. No caso da imobilização, o míssil destrói os motores ou causa tantos prejuízos que o barco não pode mover-se por seus próprios meios, correndo o risco de afundar. A destruição de armamento e sensores é conseguida quando o impacto é produzido diretamente sobre o armamento ou os sensores do objetivo, destruindo dessa maneira a capacidade ofensiva ou defensiva do inimigo.
Ao atingir o navio por cima da linha de flutuação, os mísseis têm menos capacidade do que um torpedo para destruir o navio. Mas a detonação de uma cabeça de guerra bastante grande causa danos tão desastrosos que o navio atacado tem pouca ou nenhuma esperança de continuar flutuando. O AN-39 Exocet da Aeroespacial é um dos melhores mísseis antinavio do mundo. Projetado originalmente para ser lançado desde um barco, entrou em serviço na sua forma aerotransportada em 1979. Desde então, já foi vendido para mais de 16 países. O Exocet está desenhado para atacar os grandes navios de guerra e é a principal arma do Dassault Super Étendard. O alcance de um Exocet oscila entre 50 e 70 quilômetros, dependendo da altura do avião que o lança. Sua cabeça de 165 quilos, com um poderoso explosivo, pode afundar pequenos barcos e danificar gravemente os grandes. Também pode ser lançado por helicópteros, desde que sejam grandes o suficiente para transportar este pesado míssil. O piloto detecta o alvo no seu radar antes de disparar o míssil. Quase resvalando na superfície do mar, o míssil pode atingir um navio com uma precisão mortífera. O Exocet pode ser detonado por radar quando se aproxima do alvo ou por espoleta de contato. Maior que o Exocet, o AGM-84 Harpoon norte-americano está em serviço desde 1977. Lançado de um navio ou de um avião, o Harpoon voa ao nível do mar para evitar ser detectado pelos sistemas de radar inimigos. Nos lançamentos de um navio, um foguete acelerador impulsiona o míssil na sua velocidade de voo até que o principal turborreator entre em funcionamento. Os lançamentos de um avião não exigem um foguete acelerador, visto que, ao serem lançados de um avião, já alcançam a velocidade de voo. O Harpoon também pode ser lançado de submarinos submergidos. Os dados sobre o alvo entram no míssil antes do lançamento e, na primeira fase do voo, o Harpoon utiliza um sistema de guiagem por inércia para chegar às proximidades do alvo. Na fase final, ativa seu próprio radar de bordo, localizando o alvo antes de o atingir. O radar da Texas Instruments do Harpoon pode ajustar-se a grandes, pequenas ou médias janelas de aquisição, o que aumenta a probabilidade de alcançar o alvo. O míssil pode ser programado e realizar uma cambalhota, evitando que a posição da plataforma de lançamento seja detectada. Os Harpoon lançados do mar ou do ar também podem ser usados nos ataques multimísseis, podendo ainda ser programados para evitar acidentes topográficos, como, por exemplo, as ilhas. Atualmente, outros mísseis de grande eficiência estão em serviço, entre eles o Sea Eagle da Aviação Aérea Britânica. O AS-34 Cormoran, franco-alemão, construído por MBB, tem umas características similares às do Exocet e é utilizado pelos Tornados italianos e alemães para os ataques marítimos. O Otto Melara Automat é um míssil italiano para ser lançado a partir de navios, sendo ainda inexistente uma versão para aviões. O rápido Sea Skua da aviação britânica demonstrou ser particularmente eficiente contra patrulhas armadas com mísseis. Os navios de guerra necessitam radar para sobreviver, mas são vulneráveis às armas anti-radiação como o HARM norte-americano da Texas Instruments. Ainda que sejam pequenos para danificar seriamente os barcos, destroem radares, deixando o alvo cego e vulnerável.
A Marinha Americana descobriu que seus mísseis Hughes Maverick, projetados para destruir tanques, são também eficientes para destruir barcos. O míssil norte-americano Hellfire, guiado por laser, é ideal contra objetivos pequenos, rápidos e manobráveis. Ainda que a aeroespacial já não construa o ANS, este extraordinário míssil supersônico de longo alcance é uma amostra do que poderão ser os mísseis antinavio do futuro. Os mísseis antinavio entraram pela primeira vez em combate durante as guerras no Oriente Médio, sendo que até a Guerra das Malvinas, em 1982, não haviam demonstrado sua real potência. A invasão argentina das Ilhas Malvinas provocou a imediata reação dos britânicos, que mobilizaram suas forças expedicionárias num tempo recorde para recuperar sua colônia. A maior ameaça para as forças britânicas eram as aeronaves da aviação e da Armada Argentina. Os britânicos ignoravam a capacidade real dos argentinos e se preparavam para o pior. O avião mais eficiente do arsenal argentino, o Dassault Super Étendard, era um dos poucos aviões que podiam desafiar as defesas britânicas. Os pilotos argentinos demonstraram seu valor realizando ataques com baixa altitude quase suicidas. Mas falharam na sua estratégia, causando um dano mínimo, ao contrário do que era esperado. O Exocet já tinha demonstrado sua eficiência para causar estragos em alvos do tamanho de um destroyer. No dia 4 de maio do mesmo ano, 2 Étendard encontraram o destroyer HMS Sheffield, que tinha se separado do seu grupo principal. Um míssil atingiu o destroyer britânico, que imediatamente pegou fogo. O navio ficou gravemente danificado e mais tarde, durante uma tempestade, quando tentavam salvá-lo, afundou. Quatro anos depois das Malvinas, a Marinha norte-americana entrou em ação no Mediterrâneo. Uma guerra de declarações entre os Estados Unidos e o general Gaddafi da Líbia terminou com uma série de combates no Golfo de Sidra. Este foi o batismo de fogo do Harpoon, utilizado com grande êxito pelos A-6 Intruder da Armada norte-americana contra os barcos libaneses. Os libaneses, com barcos e mísseis soviéticos, não estavam à altura de ser um rival para o grupo de combate de um porta-aviões norte-americano. Enquanto isso, no Oriente Médio, o conflito entre Irã e Iraque chegou às águas do Golfo Pérsico. Em maio de 1987, a fragata USS Stark recebeu o impacto de um míssil iraquiano. Segundo Bagdá, foi um acidente. Um Exocet disparado por um Mirage F-1 foi suficiente para inutilizar o navio norte-americano. O míssil fez um enorme buraco no casco da fragata, matando 37 dos seus homens. Os Exocet e outros mísseis golpearam mais alvos marítimos durante esse conflito. A ameaça do Iraque de bloquear as exportações petrolíferas iranianas detonou a guerra dos petroleiros. Muitos foram atacados, incluindo os que pertenciam a países neutros. Mesmo causando grandes prejuízos, nenhum deles foi afundado. Os petroleiros modernos são muito resistentes. São tão grandes que seriam necessários vários mísseis para conseguir afundá-los. Porém, os estragos causados foram uma grave ameaça para o comércio mundial.
Os mísseis não eram a única ameaça. Muitos barcos, incluindo 2 navios de guerra norte-americanos, ficaram deteriorados pelas minas colocadas em grande parte pelos barcos, ainda que muitos aviões fossem utilizados nesta tarefa. As minas não são tão precisas quanto os mísseis, mas são muito mais baratas e podem ser produzidas em maior quantidade. Os aviões marítimos também tiveram um papel importante na Guerra do Golfo. Os Lynx britânicos, armados com mísseis Sea Skua, foram muito úteis contra as forças iraquianas equipadas com navios soviéticos portando mísseis e algumas lanchas patrulha capturadas dos kuwaitianos. Desenhado como um rápido helicóptero antissubmarino, o Lynx, devido aos seus mísseis Sea Skua, pode atacar barcos a uma distância de até 18 quilômetros. Decolamos a 40 minutos a uns 160 quilômetros daqui. Desde que foram localizados, tomamos posição, identificamos os contatos e vamos abrir fogo assim que seja possível. Vamos! Vamos, vamos, vamos! Isso, assim mesmo. Está bem. Vamos cair fora daqui. Os iraquianos não puderam resistir à potência aérea da coalizão. Qualquer barco de ataque rápido detectado no mar era atacado imediatamente por A-6 armados com bombas de fragmentação, por helicópteros ou por Jaguars armados com canhões e foguetes. A bordo de um porta-aviões, terminam os últimos preparativos para o lançamento de um ataque. Dia e noite, os pilotos devem estar prontos para entrar em ação.
Tanto a bordo do Clemenceau como do poderoso Enterprise dos Estados Unidos, o trabalho é o mesmo. A guerra aérea no mar implica desde interceptar um barco suspeito de narcotráfico até as ações em grande escala contra toda uma frota. As missões de ataque marítimo podem ser feitas a partir de uma grande variedade de plataformas. Para os helicópteros, a coberta de voo de um pequeno destroyer pode servir como base. Para outras frotas, o Harrier Jump Jet é o único modo razoável de ter algum poder aéreo sobre o mar. Porém, mesmo decolando de um navio ou de uma base costeira, a missão continua sendo a mesma: golpear o inimigo com força e rapidez. Às vezes, é necessário atacar desde uma grande altitude para obter a máxima velocidade e cobrir a maior extensão possível. Não se pode perder tempo quando o comércio marítimo está ameaçado. O lema é decolar rápido e encontrar o inimigo. Os aviões voam a uma altura mínima para evitar os radares dos navios inimigos. A bordo do alvo, tudo é calma. Nada indica o que poderá acontecer. Nenhum sinal. Deslizando sobre a superfície marítima, os aviões alcançam a velocidade do som. O alvo detecta o ataque através do radar e rapidamente se estabelece uma grande movimentação. A tripulação tem apenas poucos segundos para agir. Porém, é muito tarde.
Os aviões têm dominado o combate naval desde a Segunda Guerra Mundial. Se alguma coisa nos ensinaram as últimas guerras, é que cada vez mais os aviões são importantes. A combinação do alto rendimento, longo alcance e capacidade para transportar e lançar mísseis de grande precisão fizeram dos aviões de ataque marítimo um componente vital para o arsenal de qualquer nação. As guerras recentes demonstraram os efeitos devastadores de um ataque marítimo. Ainda que a Guerra Fria tenha terminado, a ameaça para os navios é grande. Os ataques contra os barcos podem vir de qualquer parte. Proteger a comunicação das rotas marítimas continua sendo uma prioridade, tanto nas épocas de paz como nas de guerra.